Um fato é, as órbitas são imensas e dificilmente um satélite passaria na frente de outro. Isso já é complicado de acontecer na própria órbita da Terra, ainda mais quando imaginamos a órbita da Lua. No entanto, não é impossível. Aqui na Terra temos milhares de satélites em órbita. Na Lua podemos estimar que há poucas unidades. Isso significa que registrar um satélite na órbita lunar é muito complexo e exigiria uma coincidência extraordinária. Pois é, mas não faz muito tempo que um satélite lunar da NASA conseguiu registrar um objeto na órbita da Lua. No vídeo de hoje vamos entender a raridade dessa captura. Quando observamos imagens do espaço, logo percebemos a escala quase inimaginável do espaço acima das nossas cabeças. Cada fotografia que revela satélites cruzando a Terra, ou mesmo a Lua e os planetas em movimento, nos lembra de como o universo é vasto e de como nossas máquinas, por menores que sejam, participam dessa imensidão silenciosa. E detalhe, as órbitas não são apenas trajetórias invisíveis, elas são imensos corredores cósmicos que podem se estender por milhares de quilômetros ou até milhões. Um satélite em órbita baixa da Terra, por exemplo, completa uma órbita em pouco mais de 90 minutos. Mas ao olharmos para órbitas mais distantes, como as geoestacionárias, já estamos falando de 36 mil quilômetros de altura. Ainda além, a órbita lunar está a quase 400 mil quilômetros, e isso é apenas o primeiro degrau de uma escada que se estende até os confins do sistema solar. Quando olhamos todas essas imagens incríveis que mostram a Terra do espaço, surge uma dúvida um tanto pertinente. Por que não vemos satélites aos montes? Afinal, hoje sabemos que a órbita da Terra está povoada por milhares de satélites e milhões de pedaços de lixo espacial. Então, cadê tudo isso? Vamos entender. A explicação está ligada a uma combinação de escala, distância e resolução das câmeras. Primeiro, é preciso lembrar que a Terra tem cerca de 12.142 km de diâmetro, em comparação com um satélite típico de órbita baixa, que pode medir apenas alguns metros, não é nada. Isso significa que, visto de centenas ou milhares de quilômetros de distância, o satélite é literalmente um grão diante da imensidão do planeta. É como tentar ver um carro estacionado a olho nu do alto de um avião comercial. A diferença de proporções torna o objeto em superfície praticamente invisível. Outro fator é a resolução das câmeras utilizadas. As imagens feitas por satélites de observação da Terra ou por astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional são ajustadas para captar a grandeza do planeta, não pequenos objetos no espaço. As lentes e sensores são calibrados para dar nitidez ao relevo, às nuvens e aos oceanos. Os satélites, por serem muito menores e frequentemente em movimento bastante rápido, acabam não aparecendo na cena, seja por estarem se deslocando por alta velocidade ou por estarem fora de foco. Também vale lembrar que a maioria dos satélites está em órbitas específicas, espalhados em diferentes altitudes de algumas centenas ou até dezenas de milhares de quilômetros. Eles não estão todos concentrados em uma única faixa, como às vezes vemos em ilustrações artísticas. Pelo contrário, suas órbitas são bem distribuídas e a chance de um satélite cruzar exatamente no campo de visão de uma câmera que fotografa a Terra é muito pequena. Por fim, existe a questão prática de perspectiva. Quando vemos uma foto do planeta inteiro, o brilho da atmosfera, as nuvens e o reflexo da luz do Sol sobre os oceanos são os elementos dominantes que um satélite, mesmo que estivesse lá no campo de visão, seria apagado pelo contraste. Se já é complicado ver esse tipo de coisa acontecendo na órbita da Terra, imagine lá na Lua, que temos uma quantidade bem ínfima de satélites em órbita. Não há como deduzir aqui um número exato de satélites na órbita da Lua, mas podemos deduzir, baseado obviamente na menor quantidade de lançamentos, que a órbita lunar é bem menos povoada que a órbita terrestre. Mas agora peço que preste atenção nessa imagem. Olhe mais de perto. O que é esse ponto achatado fotografado pela sonda LRO da NASA? Pois é, estamos diante de um registro muito raro. O LRO, em operação desde 2009, mantém uma órbita quase circular de cerca de 50 km de altitude em torno da Lua. Seu objetivo principal é mapear com alta resolução a superfície
superfície lunar, registrando crateras, regiões polares e áreas de interesse para futuras missões tripuladas. Ela possui uma câmera incrivelmente poderosa, chamada de LROC. Em março de 2024, o LRO conseguiu registrar a passagem da sonda Danuri, da Coreia do Sul, sobre a superfície lunar. A cena não foi resultado de um encontro planejado, mas sim de uma coincidência orbital. Quando as duas espaçonaves se cruzaram, estavam a uma velocidade relativa de cerca de 11.500 km por hora, o que fez com que a Danuri aparecesse na imagem apenas com uma pequena mancha alongada, consequência direta do rápido movimento em relação à câmera do LRO. A imagem foi divulgada oficialmente pela NASA no dia 5 de abril de 2024. A Danuri, lançada em agosto de 2022 pela Coreia do Sul, segue uma órbita lunar de aproximadamente 100 km de altitude, com período orbital de cerca de 2 horas. Essa diferença de altitudes e velocidades é o que permitiu que em determinado instante as trajetórias das duas sondas se coincidissem, criando uma oportunidade rara de uma espaçonave registrar a outra. Esse tipo de registro é extremamente incomum. Apesar do número crescente de missões lunares, as vastidões das órbitas e a alta velocidade envolvida tornam esses encontros visuais muito difíceis de acontecer. Assim como o registro do LRO mostrando a sonda coreana Danuri, também temos exemplos notáveis de satélites registrados na órbita da Terra. E uma das principais referências nesse campo vem do trabalho da empresa HALE, especializada em capturar imagens de objetos espaciais diretamente do espaço, em vez de observá-los a partir do solo. Com essa abordagem, já foram feitas imagens impressionantes da Estação Espacial Internacional, da Estação Espacial Chinesa Tiangong e até de satélites da constelação Starlink, revelando um nível de detalhe que seria impossível de obter com telescópios terrestres comuns. Segundo a empresa, essas câmeras conseguem diferenciar objetos de alguns metros de tamanho a distâncias de centenas a milhares de quilômetros. Outro desafio é a distância entre o observador e o alvo. Em órbitas baixas, como o da ISS, há mais oportunidades de capturar detalhes, mas a rapidez do movimento exige precisão extrema e câmeras muito rápidas. Ao identificar a posição, o estado e até potenciais danos em satélites, é possível ampliar a consciência situacional no espaço e prevenir colisões, além de auxiliar as missões de manutenção e extensão de vida útil de satélites. Assim, a prática de um satélite registrar o outro, seja em torno da Lua ou da Terra, representa não só uma curiosidade tecnológica, mas um campo em plena expansão, essencial para o futuro da exploração espacial, um verdadeiro mapeamento da órbita. São satélites fotografando outros satélites. Simplesmente incrível. Ao olhar a imensidão da órbita da Terra, não vemos satélites à primeira vista, mas eles estão lá, orbitando o nosso pálido ponto azul. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!